Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do nosso projeto de leitura 6 livros para 2023. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui nos cards e lá embaixo na descrição. Mas neste projeto eu me proponho a ler um livro a cada 2 meses e ao final do segundo mês eu posto aqui para vocês no YouTube o que eu achei daquele livro. O primeiro livro foi do mês de janeiro e fevereiro, né? Ao final de fevereiro eu postei o Não Me Abandone Jamais, do Ishiguro. Espetacular, vou deixar aqui em cima, lá embaixo também. Vale a pena assistir o vídeo e ler o livro. E para os meses de março e abril, foi O Moinho à Beira do Rio Floss, da George Eliot. Sim, estamos na primeira semana de maio, se não me engano agora. Eu me enrolei um pouquinho para terminar de ler o livro. Eu achei que... Eu nem me toquei a quantidade de páginas, gente. Tem 600 páginas certinho esse livro. Mas eu não me toquei disso quando eu percebi. Achava que era menor, eu acho que... Não sei, por causa dessa edição aqui da Penguin, eu não sei porquê. Mas eu me toquei que era grande quando eu tava tão cheia de trabalho, né, com tanta coisa para fazer na minha vida que eu percebi que eu não estava conseguindo ler esse livro rápido da forma que eu deveria, né, para conseguir postar no final de abril. Então, eu queria ter terminado na terceira semana de abril para poder conseguir postar, né, gravar o vídeo, editar, postar tudo bonitinho para vocês, mas acabei me enrolando. Vocês sabem que eu trabalho, né, normal, 8 horas por dia. Minha rotina mudou depois que eu me mudei pra cá, pra Irlanda, mas tenho planos que estão aí bem próximos, tá? Pra conseguir ter mais tempo pro canal. Então, não vou falar nada por agora, vou deixar um mistério aí, surpresa pra vocês, mas quando estiver tudo certinho, eu vou contando aqui, a gente vai conversando, eu posso até fazer um vídeo só de conversa aqui e falar das novidades da minha vida, tá bom? Mas o plano é que a partir do meio do ano eu consigo focar no canal e voltar a postar pelo menos um vídeo por semana, ou pelo menos um vídeo a cada 2 semanas, que era o que eu queria no começo do ano e não consegui, porque o trabalho tá uma loucura. Ontem eu postei uma coisa lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, né, me segue, vou deixar aqui. Mas ontem eu postei lá, nossa, assim, como foi difícil essa semana, e o dia foi difícil, e aí, enfim, falei de uma livraria aqui pertinho do meu trabalho, mas o post foi basicamente dizendo que minha vida está difícil, mas se tudo der certo, eu vou conseguir, né, postar bastante vídeo, trazer mais conteúdo aqui pra vocês e continuar a nossa infinidade de... Infinidade? Vocês sabem que, né, é uma realidade, a minha confusão de palavras é uma realidade, mas tudo bem. Se você tá me conhecendo agora, de vez em quando eu me embanando com palavras e fico traduzindo, enfim, na minha cabeça, mas infinidade, eu acho que essa é a palavra de projetos. Na verdade, são só 2 projetos que eu faço aqui, o projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica, que tá empacado há 1 ano, gente. Nossa, que vergonha. Mas o meu plano é que conseguir postar esse vídeo do Idiota, do Dostoiévski, agora no mês de maio, gente. Meu plano, maio ou primeira semana de junho, tá? Ó, vocês aí que estão me acompanhando há muito tempo, acompanham o projeto Dostoiévski, Ordem Cronológica, vocês puxam minha orelha se esse vídeo não estiver no ar até a primeira semana de junho, sobre o Idiota. Porque se tudo der certo, eu consigo postar, viu? Mas assim, eu também tenho que criar vergonha na minha cara. Ai, gente, mas enfim, né? Desculpa tudo isso pra falar. Desculpa pelo atraso deste vídeo aqui que deveria ter sido postado no final de abril, tá, gente? Mas vamos lá para o vídeo mesmo. Eu vou deixar os links da Amazon aqui embaixo também, caso vocês queiram adquirir os livros que eu comento aqui. Mas vamos agora para, né, o livro em si do projeto. Como eu falei, se vocês tiverem interesse de saber os outros livros antes de continuar a ver esse vídeo, dá um pause e corre lá, assiste, né? Assiste o primeiro vídeo também, do Ishiguro. E aí, depois vocês voltam aqui pra poder ver tudo certinho, né? Na ordem correta. Mas também não precisa se não quiser. Mas, gente, então, o livro é esse daqui, O Moinho à Beira do Rio Floss, da George Eliot.
A George Eliot, gente, ela foi uma romancista britânica que nasceu, se não me engano, em 1819 e faleceu em 1880. Mas o nome dela, na verdade, era Mary Ann Evans. E ela usava esse nome George Eliot, né? Acredito que na época em que ela escrevia, talvez, não lembro agora exatamente se ela já falou em algum lugar que ela usava esse nome George Eliot para ser levada mais a sério no mundo acadêmico, né? Porque, na verdade, a George Eliot, ela trabalhava numa revista antes dela começar a escrever, se não me engano, romances e poesias, enfim. Ela trabalhava numa revista publicando artigos mais filosóficos mesmo. Não me lembro agora, eu li um pouquinho sobre a vida dela, mas se ela publicou, se ela trabalhou nessa revista, né, sob esse codinome pseudônimo de George Eliot, mas não tô me lembrando agora. Eu acho que principalmente ela usou o nome de George Eliot, né? Claro que poderia se passar como um homem, acho que era essa a intenção maior dela, mas também para se desvincular da sua vida pessoal, porque ela tinha uma vida um pouquinho, como podemos dizer, né? Como podemos colocar isso de uma maneira mais elegante, mas ela tinha um pouco de drama envolvendo a sua vida, escândalos talvez, então ela gostava de separar a sua vida pessoal das suas obras. Mas ainda não conheço muito, né, a George Eliot, tenho toda a vontade do mundo de ler tudo que ela escreveu depois de ler esse livro, spoiler, amei esse livro. Eu acho que o mais famoso dela é Middlemarch, e eu sei que muita gente aí no YouTube está começando a ler, né, Middlemarch, postando vídeo, enfim, virou, né, tô muito feliz das pessoas estarem trazendo este nome, né, para o YouTube no Brasil, enfim, Instagram, fico muito feliz, e até aqui, né, assim, em vários lugares do mundo, na Inglaterra, enfim, porque pelo menos minha opinião é que ela não era muito falada, né, a George Eliot. Na verdade, quem me apresentou a autora, né, a escritora, foi o Gabriel. Ele disse, a gente estava conversando sobre autores, ele já leu muita coisa no passado, hoje em dia ele não tá lendo mais tanta coisa assim, mas aí ele falou, você já leu a George Eliot? Aí eu falei, não. Aí ele disse, nossa, é assim, a sua cara, a escrita dela, eu acho que é uma das melhores escritoras e é uma das minhas preferidas, você tem que ler. Aí ele comentou, aí eu falei, que livros? Aí ele falou, O Moinho à Beira do Rio Floss, que em inglês é The Mill on the Floss, né? Não sei se dá pra ver. The Mill on the Floss. Aí eu falei, não conheço. Aí ele falou Middlemarch. Aí eu, sim, eu conheço Middlemarch. Nunca li, mas conheço. Ele falou, começa pelo Moinho à Beira do Rio Floss, que é o meu favorito. Depois você lê Middlemarch, que é um pouquinho mais longo. A gente também tava escolhendo uns livros mais curtos, né? Aí ele falou, não, o Moinho, né, é curto, não é longo que nem Middlemarch, não. 600 páginas, né? Mas enfim, também foi erro meu de não ter conseguido ler tão rapidamente assim. Enfim, voltando, o livro foi publicado em 1860 em 3 volumes. E aqui nessa edição ele tá em 3 volumes. Gente, ó. Acho que já mostrei pra vocês várias vezes isso aqui, acho que eu sempre mostro. Mas enfim, é da Ju Fiorese. Então, ó, melhores marcadores, gente. Vocês aproveitam que vocês moram no Brasil e comprem da Ju Fiorese. Chega rapidinho, eu tô aqui do outro lado do mundo, não compro mais, né, infelizmente, mas aproveitem. Mas essa edição aqui, ela vem com os 3 volumes e em cada volume tem, se não me engano, 2 a 3 livros. Acho que no primeiro volume tem 3 livros, no segundo volume tem... Não, 2 livros, no segundo tem 3 e no terceiro tem 2. Então são 7 livros aqui. Aqui mostra, né, no Contents, mostra tudo certinho, separadinho. E aí ela publicou, não sei se ela publicou separadamente como se fosse uma novela, mas eu sei que ela publicou tudo em 1860. E, gente, spoiler, esse livro, se não me engano, eu não vou falar que tá no top 5 de melhores livros que eu já li na vida, mas sem dúvida é um dos 5 livros mais lindos que eu já li, com a escrita mais bonita que eu já li. Eu senti isso em alguns livros, então eu senti isso no Retrato de Dorian Gray, que a escrita era belíssima, né? Em outros livros também que não me vem agora à memória, mas eu
lendo, eu pensei, nossa, que livro lindo, que escrita belíssima. Mas esse daqui, eu acho que ganha de todos. Tá no top 5 com certeza, mas pode ganhar de todos, porque isso aqui, todas essas marcações, todas, eu não vou falar todas, mas 95% dessas marcações não é de content, sabe? Não é de... porque várias vezes eu marco, eu até falei que eu ia fazer um vídeo sobre minhas marcações, mas muitas vezes eu marco pra pesquisar mais ou anotar sobre o conteúdo do que foi escrito ali. Mas a maioria dessas marcações, já que é um romance pastoral, né? Não é um romance muito de estudo, apesar de ter passagens filosóficas aqui maravilhosas. Não é um romance que não tem muito conteúdo para ser estudado. É um romance mais pastoral, como eu falei, e é lindo. Então, as 95% dessas marcações aqui desses post-its é de, meu Deus, essa foi a coisa mais linda que eu já li na minha vida. Juro pra vocês. No ponto de eu anotar, eu tava um dia aqui, né, um desses sábados que eu tava lendo e desenhando, fazendo minhas coisas, que o Gabriel fica trabalhando e eu fico, né, lendo e fazendo as minhas coisas, desenhando, escrevendo, enfim. Um desses sábados eu estava lendo o livro, parei tudo que eu tava fazendo, né, comecei a desenhar e aí embaixo do desenho eu escrevi uma passagem do livro. Depois, mais tarde, eu leio pra vocês. Nem sei se eu vou achar aqui, mas eu li uma passagem do livro e pensei, essa é, acho que uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Aí eu escrevi e dei de presente pro Gabriel. Ah, eu deveria ter pegado. Vou pegar lá, já volto pra mostrar pra vocês, porque é bonitinho. Já volto. Voltei, gente. O Gabriel ficou tipo, o que você tá fazendo aqui? Entrei lá, falei, posso pegar o desenho que eu fiz pra você mostrar pros meus seguidores? Ele, pode. Ai, mas eu desenhei isso daqui. Ai, porque na primavera eu fico desenhando coisa. E eu desenhei e escrevi uma parte, né, que eu vou achar e vou ler pra vocês, gente. Se durante o vídeo aqui eu não achei, não, mas vou achar. Mas aí eu escrevi esse negócio, essa parte aqui e dei pra ele. Aí ele leu, ele pegou e leu assim. Aí ele falou, não acredito que você me deu isso. E escreveu essa parte do livro. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, essa é a minha parte preferida do livro, porque ele também acha a escrita dela belíssima. Inclusive ele tinha me falado isso. Ele falou, essa é uma das minhas partes preferidas, assim, da literatura. Um dos trechos meus preferidos da literatura. E quando eu era adolescente, que eu li esse livro, eu escrevi na parede do meu quarto exatamente esse trecho aqui que você escreveu pra mim e me deu nesse desenho. Eu fiquei assim... A gente ficou, acho que uns 5 minutos assim, chocados. Mas, enfim, gente, eu achei legal compartilhar isso com vocês, mas... Ai, falo demais, né? Mas vamos voltar pro conteúdo do livro. Eu vou deixar na descrição, ó, tipo, o minuto que eu começo a falar do livro, porque eu já vi gente que comenta assim, ela começa a falar do livro no minuto 20. Gente, sou eu, não vou mudar, tá? Ai, eu gosto de conversar com vocês, vocês sabem disso. Eu gosto de conversar aqui, conversar nos comentários, e essa minha personalidade não mudarei. Ou mudarei, não sei também, não importa. Vamos voltar aqui para o conteúdo do livro. Como eu estava falando, livro mais bem escrito e lindo que eu já li na vida. Mas como eu disse, é um romance pastoral. E ele gira em torno de uma menina chamada Maggie Tulliver e sua família, né? E todos os acontecimentos da sua família. E ela mora com, né, o pai, a mãe e o irmão Tom. E eles são uma família feliz, mas com suas dificuldades, né? A gente vai acompanhar aí os altos e baixos dessa família. E é um romance calmo, mas ele tem... Coisas acontecem, assim, não é um romance calmo todo o tempo. A gente tem momentos angustiantes aqui e que, enfim, nos trazem emoção, né? E inclusive aflição. Mas é um romance pastoral, então começa quando eles são crianças, a Maggie e o Tom são crianças, e depois a gente termina com eles adultos. Então a gente tem assim, né, enfim, altos e baixos da família e vários acontecimentos na vida deles. Mas assim, no geral, em torno de Maggie. O começo do livro ele é focado muito
no pai dela, o Mr. Tulliver, e no Tom, porque a principal parte aqui, né, a gente é apresentado para a família quando eles estão discutindo a educação de Tom. Então, a mãe e o pai estão discutindo para onde levá-lo, porque ele está estudando numa escola, mas aí eles decidem que ele tem que ter uma outra educação. No final das contas, o pai decide enviá-lo para um tutor, para este tutor dar uma educação mais clássica para Tom, porque o Mr. Tulliver, ele é um homem bem sucedido, mas ele não teve educação clássica, ele não teve muita educação, né? Não foi pra escola, se não me engano, então se foi, não ficou muito tempo. E o Tom, ele tava na escola, mas ele não tava lá gostando muito da educação que o Tom tava recebendo na escola e resolveu, então, levá-lo para esse tutor. E aí a gente acompanha o Tom tendo uma educação mais clássica, um ensino, né, mais clássico, assim, e aprendendo latim e as tragédias gregas e tudo mais, e ele acaba conhecendo um personagem que é o meu personagem favorito do livro, e ele se chama Philip. Ele tem uma deformidade, então ele é uma criança que tem dinheiro, né? Ele é de uma família rica, mas ele tem uma deformidade. Então, ele é um personagem extremamente complexo, ele tá lá para receber essa educação, mas ele já é uma criança muito culta, ele ama ler, ele é mais voltado para as artes, para a literatura, e acredito que por conta dessa deformidade dele, que acredito que ele seja corcunda, não ficou muito claro para mim, além disso, né, que ele é corcunda, hunchback. E ele e Tom acabam fazendo uma certa amizade quando são crianças, mas a ligação maior, né, é entre Philip e Maggie. O que acontece com a Maggie? Como eu falei, a Maggie é uma personagem também extremamente interessante. Ela é também uma das minhas personagens preferidas do livro. Eu acredito que Philip e Maggie, né, são os meus favoritos. Se bem que eu gosto, assim, da maioria das pessoas desse livro, da maioria dos personagens. É um livro que não mostra ninguém, não apresenta ninguém, me fugiu agora a palavra, mas não apresenta ninguém como do mal. São seres humanos com falhas enfim, e qualidades, né? Mas a Maggie, ela ama ler. Ela é uma menina muito inteligente, ela gosta muito de ler, mas ela não tem muita... ela não é muito ligada à educação, né? Eu acho que exatamente porque é uma coisa que a George Eliot trabalha aqui nesse livro. As meninas, elas esperavam das meninas que elas ficassem em casa, né? Sendo esposas, enfim, cuidando das coisas de casa mesmo, costurando, e não indo estudar nem trabalhar. A Maggie amava livros, e os pais dela sempre deram livros para ela. Ela lia todos os livros de casa, lia a Bíblia, lia todo tipo de livro. Ela gostava muito de ler. Mas lá pras tantas, né? Inclusive, esse relacionamento entre ela e o Philip, quando ela vai visitar o Tom nessa casa desse tutor, eles acabam ficando amigos, ela e o Philip, porque eles também estão criando essa amizade em volta de livros, histórias e, enfim, tudo isso. E eles acabam se tornando amigáveis, né? Amigos, assim, de certa forma, quando são crianças. Mas o que acontece? Lá pras tantas, o pai do Tom e da Maggie acaba não é endividando, ele acaba entrando em uma rixa com um homem lá da cidade. É uma cidade, não falei, mas o romance se passa na Inglaterra, né? Desculpa, gente, o romance se passa na Inglaterra, enfim, na era vitoriana, numa cidade chamada St. Ogg's. E esse homem dessa cidade, né, Mr. Wakeham, na verdade, ele é o pai do Philip. Então, logo que o Tom descobre que o Philip é o filho, né, do rival do seu pai, ele já fica com o pé atrás com o Philip. Já a Maggie não, a Maggie já se torna amiga dele, mas o Tom já tem esse pé atrás em respeito ao pai, né, acho que não é nem respeito, em lealdade ao pai. Mas, lá pras tantas, o Mr. Tulliver, por más escolhas dele próprio, resolveu entrar com uma ação, né, contra o Wakeham por causa da propriedade, enfim.
e ele acaba perdendo essa ação. Então ele fica devendo, no final das contas ele tem que vender o moinho, né, as terras, o moinho, tem que vender tudo que tá dentro da casa para pagar essa dívida, né, dessa ação judicial que ele perdeu perdeu para esse Wakeham, que é o pai do Philip. E, gente, esse homem, ele é representado, assim, no início pelo Mr. Tulliver como se ele fosse uma pessoa horrível. Lá pra frente a gente vai ver que não é o caso, não é verdade. Mas o Mr. Tulliver, apesar de ser um pai muito bom e amar muitos filhos e cuidar muito dos filhos, ele tem suas falhas, né? Mas enfim, no final das contas, o motivo pelo qual a Meg tem que realmente parar de ler e de fazer o que ela realmente gosta é porque a família perde tudo. Então ela acaba tendo que trabalhar, né? Tendo que costurar, ajudar a mãe e tudo mais. Mas bom, gente, vamos dar prosseguimento aqui para a história. Que eu acabei me perdendo um pouquinho falando da Meg. Mas o Tom teve que voltar para casa porque o pai já não tinha mais dinheiro para pagar a educação dele. Então ele e a Meg acabam saindo, né, dessa situação lá, convivência com o Philip e voltam pro moinho. Acabam resolvendo, né, a vida, né, com os pais. No final das contas, o moinho é vendido para o Mr. Wakeham, né? Essa situação, inclusive, do livro, como o Mr. Wakeham resolve comprar o moinho, as terras, é engraçada. E não vou falar muito, mas para vocês lerem, né, e verem assim como o desenrolar da história. Mas ele acaba tendo que comprar acaba comprando as terras e como é que eu posso dizer, a vingança dele é colocar o Mr. Tulliver para cuidar do moinho. Então o que ele acaba fazendo, né? Ele deixa o Mr. Tulliver morar na casa onde sempre morou, porque esse era o maior medo da família, né? Eles saírem de lá, das terras, e não ter pra onde ir. Mas o Mr. Wakeham, no final das contas, permite que a família continue lá, mas assim, pobres, né? Como trabalhando para ele. Então é uma situação bem degradante para o Mr. Tulliver, que detesta o homem e tem que trabalhar para ele, meio que servi-lo, né, de uma certa forma. Mas assim, o Tom acaba trabalhando para poder juntar dinheiro, o sonho dele é comprar de novo um moinho das mãos do Mr. Wakeham e, enfim, né, cuidar da mãe e do pai. Lá pras tantas, Meg e Philip se encontram novamente. Eles se encontram nas Red Deeps, né? na floresta ao redor das terras, lá nas terras mesmo do moinho, onde a Meg sai para passear com um livro, geralmente. Ela não tem muitos livros, então ela fica lendo o mesmo livro sempre. E aí o Philip encontra com ela lá, né? Sempre gostou dela desde que era criança. A Meg, ela encanta muito as pessoas, ela é uma menina diferente, a começar com o tom da pele dela, que é discutido muito aqui no livro, inclusive. Fiquei um pouco desconfortável com isso, pra falar a verdade. Falava pro Gabriel assim, nossa, que coisa, né? Porque as tias dela, as irmãs da Mrs. Tulliver, que é o alívio cômico, que eu não achei muito engraçado aqui no livro. Acho que foi a minha parte menos... não vou falar... O livro inteiro é maravilhoso, mas as partes que eu gostei menos de ler foram as partes com as tias, né, os familiares da parte da mãe dela. Porque eles sempre, desde que ela era criança, falavam que a Meg era diferente, porque ela tinha umas coisas de criança mesmo, tipo, teve um dado momento que ela foge, gente, ela foge pra morar com um cigano, gente, pra vocês terem noção. É engraçadíssima essa cena, que eu acho que é uma das partes mais engraçadas do livro, quando ela foge pra morar com ciganos. Mas por que isso? Porque as tias dela ficavam falando que ela parecia uma cigana. Ela tinha pele morena, né, cabelo preto, olhos pretos e a pele mais morena. Acredito que ela era branca, mas assim, mais escura do que a família da mãe, que era loira, né? Eles eram loiros, tinham olhos azuis, o Tom puxou a família da mãe. Então, desde criança, a forma que as tias tratavam a Meg aqui, eu achei uma coisa horrível, né?
a forma que elas colocavam ela pra baixo, não só pela personalidade da Meg, que era diferente, ela era meio doidinha mesmo. Eu amo a Meg. Mas também por causa da sua, né, como é que eu posso dizer? Complexion, da sua não sei como consigo descrever isso, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, enfim, dos seus olhos. Mas, à medida que ela vai crescendo, isso não é considerado uma coisa ruim pelos seus amigos e pretendentes, né? Porque ela é uma menina muito bonita e ela acaba tendo, né, algumas pessoas interessadas nela. Então, o Philip logo se apaixonou de cara pela Meg. Como eu tava falando, ela é uma menina diferente, então ele se apaixonou por ela desde que ela era criança. E aí eles acabam se encontrando nas florestas, assim, por um tempo, acho que por um ano inteiro eles se encontram, mas escondidos. Por quê? Porque o pai dela não permite, né? Não morreria se soubesse que ela tá tendo uma amizade ou algo a mais com o Philip, que é o filho do rival dele. E aí, gente, mas o Tom acaba descobrindo que eles estão se encontrando na floresta e manda acabar, né? Fala assim, você vai acabar com essa amizade agora. O que é que você está querendo casar? Porque você não vai casar com ele nunca, que eu não vou permitir, meu pai não vai permitir. E você nunca mais vai encontrar com esse cara, com esse Philip, né? Então ele coloca essa barreira no romance dos dois, na amizade dos dois, e nossa, a gente tem essa coisa meio que Romeu e Julieta aqui, né? E é muito triste porque o fato deles não se encontrarem, né, faz com que a gente tenha uma aflição, sabe? Uma aflição de Romeu e Julieta mesmo. Uma coisa assim, tipo, eles se amam, eles só querem ficar juntos, eles só querem conversar sobre livros e ele emprestava o livro pra ela, eles só querem ser felizes e ficar juntos, mas eles não podem. Por causa... Não vou falar por causa do Tom ou por causa do pai, mas por causa da lealdade que a Meg tem também para com o irmão e o pai. Porque ela é uma menina diferente, ela tem a sua personalidade mais forte, né? O que ela defende o que ela acredita que seja certo, então ela não tem medo de falar, mas ela também tem a submissão, né? Ela respeita muito o pai, ela ama muito o pai. O pai sempre defendeu a Meg desde que ela era pequenininha, né? A mãe dela era mais rígida com ela, mas o pai sempre defendia. E ela é louca pelo Tom, ama o Tom de paixão, que é o irmão dela. Ele já não trata ela muito bem quando eles são crianças, mas assim, o relacionamento deles é um relacionamento complicado. Principalmente depois que acontece aqui com o Philip, mas ela tem esse respeito e essa lealdade para com a família dela. Então ela tem essa struggle, esse conflito interno de amar o Philip, querer ficar com ele, mas ao mesmo tempo não querer ser desleal, né, com o pai e o irmão. Então a gente tem esse conflito aqui durante o livro inteiro. Eu não quero dar muitos detalhes pra vocês, porque apesar de ser um clássico, né, não tem spoiler, mas assim, eu não sabia do livro, não sabia da história do livro, não sabia do final do livro e me surpreendi e gostei de não saber, entendeu? Então eu não quero isso pra vocês, eu não quero falar demais. Mas acho que as melhores partes do livro são as conversas entre Philip e Maggie. O Philip é realmente, assim, uma alma... Ele é tão inteligente, ele é uma alma pura, sabe? Ele é inteligente, ele é muito bom, ele é uma pessoa boa, ele é culto, a escrita da George Eliot aqui, acho que tá no seu auge quando o Philip tá falando. Então, de longe, o personagem, né, com a fala mais bonita e mais profunda mesmo. Tem cada coisa aqui que me fez pensar, gente, que ele fala. Às vezes eu parava de ler, aí eu lia pro Gabriel assim, olha o que o Philip acabou de falar. Aí a gente levava pra filosofia, porque nossas conversas sempre acabam em filosofia, porque o Gabriel ele é formado em filosofia. Então, a gente sempre acaba conversando, né? E o que mais... A maioria daqui é o Philip falando essas marcações e quase sempre eu parava e a gente ficava conversando. Deve ser por isso que demorou tanto pra terminar esse livro. Mas, realmente, as melhores partes do livro são entre Philip e Maggie. Mas, gente, eu não vou falar que... Eu não vou dar nenhum spoiler mais.
mas a gente tem muita coisa que acontece. Eu acho que isso é lá pro meio do livro que acontece essa separação entre os dois. Muita coisa acontece. A gente tem outros personagens aqui interessantíssimos. A prima da Maggie, a Lucy, ela também é um personagem muito interessante. Tem muito mais desenrolar aqui, tá? Lá pras tantas, o pai dela acaba tendo um acidente e ficando muito doente. Então isso, junto com essa culpa que ela carrega por ter essa amizade com o Philip, enfim, é um livro nota 1000, assim, um livro nota 10. A beleza desse livro é uma coisa que eu não consigo nem explicar em palavras. Eu gostaria de ter lido em português para poder ler uns trechos aqui para vocês, porque realmente não tem como traduzir, né? Eu acho que no vídeo passado eu até traduzi mesmo, tradução livre, algumas passagens do livro do Ishiguro, e fez sentido porque eu queria só ler sobre a história pra vocês, contar um pouquinho da história. Mas aqui não tem como eu traduzir. Eu vou ler uma parte aqui, que foi a parte que eu escrevi ali no meu desenho, né, no papel, no pedaço de papel que eu dei pro Gabriel, só pra vocês sentirem, assim, a beleza da escrita dela. Vou tentar deixar a tradução aqui embaixo, mas a tradução livre, né, minha mesmo, mas só pra vocês saberem que a minha escrita não é nem de longe linda como a escrita da George Eliot, mas quem sabe inglês vai poder sentir um pouco dessa maravilha aqui, dessa obra de arte, obra-prima que é este livro. Tá aqui na página 44 da edição da Penguin English Library. E é um fim de um capítulo e ela sempre finaliza os capítulos de forma belíssima. Aqui ela tá falando sobre um dia de maio, né? Um dia ameno de maio, primavera. Então ela fala sobre a vegetação, a flora aqui das redondezas, né? Das terras do moinho. E aí ela termina o capítulo dessa forma, ó. Our delight in the sunshine on the deep plaited grass today might be no more than the faint perception of wearied souls, if it were not for the sunshine and the grass and the far-off years, which still live in us and transform our perception into love. Quando eu li isso, eu parei tudo, escrevi aqui, né, mesma parte, não sei se dá pra ver, a perception into love. Desenhei a vegetação e dei pro Gabriel. Mas, ai, gente, vários momentos aqui. Chorei muito. Lavei os olhos de dentro para fora, como diz a Tati Feltrin. Ela sempre fala isso. Eu acho uma barata ela falar isso. Mas eu chorei muito com esse livro. Em vários momentos, assim. Às vezes, porque a escrita era simplesmente belíssima. E eu chorei só por causa disso. Às vezes, por causa de momentos tristes mesmo, momentos felizes, momentos que me alegraram e momentos que me deixaram muito, muito mal, muito triste. Mas o livro é uma obra de arte. E aqui a George Eliot, ela trabalha muita coisa. Eu vi uma coisa na internet dizendo que a história que eu até imprimi. A história destaca a postura de Maggie desde a sua infância, que mostra a insatisfação da personagem em seguir os caminhos que sua mãe espera que ela siga, a de esposa e dona de casa perfeita. Eu não concordo com isso aqui. A Maggie, ela era sim diferente. Ela defendia o que ela acreditava, no que ela acreditava. Mas ela não tinha nada contra ser dona de casa e esposa. Ela não tinha nada contra isso. Vocês vão entender o porquê, né? Talvez essa pessoa pensar isso, mas ela nunca foi contra. O que ela não gostava era o fato de não poder estudar, né? De não ter acesso a estudo, porque realmente ela não foi mandada para estudar. O pai dela não mandou a Maggie para estudar em algum lugar, porque não era, né? A época, não acredito que não era o foco, e ele também não era milionário para poder ficar mandando os dois para estudar, então a prioridade era o Tom. Então ela gostava de estudar, ela gostava de ler, ela gostava de aprender, né? Então tem vários momentos aqui, realmente, que o Tom fala: isso não é pra você, uma mulher não vai conseguir ler latim, não vai conseguir ler... era Euclides, eu acho, mas enfim. E aí ela fala: não, eu consigo sim. Então esse tipo de coisa ela era, mas ela não tinha nada contra ser dona de casa e ser esposa, não. Ela não tinha nada contra isso. Então, assim, eu acho que algumas pessoas podem pegar esse livro como uma visão bem feminista. Tem certas coisas aqui que, acredito eu, assim, não é uma obra feminista, na minha opinião. Ela
acaba em um momento que eu não posso falar, que é o final do livro, ela acaba, né, sendo muito independente na decisão dela, e eu acredito que ela, né, foi corretíssima na decisão que ela tomou, mas ela também era de uma lealdade, um respeito com a família muito grande, né, o pai, o irmão, a mãe. Então, acho que é bem mais profundo do que isso aqui tá falando. Se vocês lerem essa parte aqui e ficarem assim um pé atrás por causa disso, não quero ler. Não tem nada a ver. Leiam, porque é realmente muito mais profundo do que qualquer sinopse pode, né, mostrar. Então, realmente virou um dos meus livros favoritos da vida. O que é discutido aqui é muito interessante sobre vários aspectos, como eu falei, a pele, né, mais escura dela, como as tias dela chamavam ela de cigana e acabam fazendo um bullying com ela. Isso aqui também pode ser muito discutido, né, a questão de olhar para alguém com uma visão, colocar uma pessoa né, um olhar de inferioridade, ou superioridade, na verdade, porque a pessoa é diferente, né, da família. Então, nossa família, né, dessa forma, e ela não puxou a família, então tem alguma coisa de errado com ela. Essas discussões são muito interessantes. A discussão da psicológica, do relacionamento dela com o Tom também é interessantíssimo, dos irmãos, é muito interessante. Tem momentos um pouco pesados aqui, né, na relação entre os dois. O respeito dela com a família, a visão dela do que seria para a vida dela, a questão da religião é importantíssima aqui também. Então, o respeito que ela tinha e como ela era devota a Deus também, né? E como ela tinha, ela se preocupava muito com os pecados dela, não só em relação ao pai e ao irmão, mas também em relação a Deus. Então, é um livro muito mais profundo e muito belo, muito bonito. E com certeza eu vou reler no futuro, gente, assim, porque no futuro, óbvio, né? Não vou reler no passado, mas tudo bem. Vale muito a pena. Gente, se vocês puderem pegar esse livro para ler em inglês ou em português, façam isso, porque realmente se tornou um dos meus favoritos da vida. E finalizamos o livro de março e abril do projeto de leitura 6 livros para 2023. Maravilhoso. George Eliot. Vou ler Middlemarch, porque depois do Moinho aqui, quero ler tudo que ela já escreveu. E, gente, o livro para os meses de maio e junho será Jane Eyre, tá? Da Charlotte Bronte. E depois eu conto pra vocês que esse vídeo tá longo demais, mas no próximo vídeo que eu gravar de Jane Eyre, eu vou contar como que eu consegui essa cópia aqui. Quem me segue no Instagram já sabe, mas amei essa cópia, gente. Amei a história também por detrás dela. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Não sei qual será, né, ainda, mas espero conseguir me organizar bem para voltar o quanto antes. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.